Então aqui, só para você entender, Jonas, como é que a gente calcula a escolha do forro, né? Então aqui a gente tem os dados, eu coloco as dimensões da sua sala, ele me dá a metragem cúbica aqui, né? Que isso aqui é o mais importante. Aqui eu coloquei um valor de predição, que a gente chama, né? É só um valor inicial. A gente vai confirmar isso depois que eu fizer as medições acústicas. Mas aí, de qualquer forma, a fase inicial do forro, a gente já escolhe, já sabendo disso, já prevendo. E o que vai faltar da parte do forro em termos de tratamento, a gente compensa com os painéis nas paredes no futuro. Então, painel de ação diafragmática sintonizados nas frequências problemáticas que o forro não deu conta, a gente consegue depois, com esses painéis, terminar o tratamento. Então a gente colocou aqui uma curva ideal de tempo de reverberação, já é uma norma de 2005, é uma norma europeia que a gente estabelece para uso de música no local, né, na sala. Aqui eu coloquei os dados do índice de absorção, da curva de absorção que tem aqui do seu forro. Então aqui a gente tem os dados do ensaio que foi feito de absorção. E ele tem uma absorção considerável aqui na região de 1000 Hz, né? Ele absorve bem essa faixa e ele vai atenuando. Essa lateral que você está vendo aqui, a gente pode fazer uma analogia que é em porcentagem. Então, é a quantidade de porcentagem, e aqui você tem as curvas de frequência, né? De 125 até 4000 Hz, que esse painel, esse forro, né? Ele vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui na região de 125 Hz, ele absorve 10%. Então, quer dizer, grave, realmente esse forro não segura nenhuma frequência grave. Mas frequência média baixa, a partir de 500 Hz, por exemplo, ó, ele já absorve 80%. Então, na linha aqui em 500 Hz, 80% é absorvido. Entre 250 e 500, aqui você vai ter 300 Hz, ó, ele absorve 60%. E aí o pico máximo de absorção dele, né, de mais de 100%, é aqui em 1000 Hz. Depois ele tem uma queda, então aqui na região de 2000 Hz aqui ele vai absorver 80%, na região de 4000 Hz ele absorve 60%. E aí ele vai tendo a queda. Então eu pego esse dado, eu insiro aqui na nossa calculadora. Então eu coloquei os dados aqui, ó, já foi inserido, e coloquei uma metragem de 400 metros quadrados só de referência, né? E aí a gente tem esse resultado aqui, ó. Isso aqui que é o mais importante. Aqui é mais ou menos o tempo de reverberação que a sua sala estaria hoje, né? Então ela chega até 5 segundos aqui nas regiões de frequência, ó, tá vendo? E aí o que a gente tem na prática aqui? A gente tem o seguinte: essa é a curva que a norma fala, né, que a gente tem que chegar em termos de tempo de reverberação ideal na sala. Então, a partir daqui, ó, desse ponto, assim, a gente já está dentro da curva. Então, a partir de 160 Hz, o forro já vai começar a atuar. Aí ele vai atuar de forma exagerada, talvez, pela curva dele, obviamente, né? Ele vai absorver além do que deveria dentro da curva em 1000 Hz. A gente consegue resolver isso diminuindo a área do forro. Então, entraria no posterior, por exemplo, o uso de sancas, né, de gesso, ou ali na região onde está o altar da igreja, que é o que eu sempre faço, a gente colocar a estrutura de gesso mesmo no lugar do forro, né? Então, para ficar dentro dessa curva aqui, quando a gente coloca o gesso, por exemplo, toda essa região aqui, diminuindo a área de absorção, ele volta para esse ponto, né? E aí ele volta a ficar dentro da tabela a partir daqui de 4000 Hz, ó. Na região até 20.000 Hz ele está dentro da área que importa. Então esse excesso aqui de absorção que está tendo, a gente consegue resolver, para ele ficar pelo menos dentro dessa linha aqui, considerada ideal, né? Mas na região problemática de sala, que é entre 250 e 160, ó, ele já compreende tudo, né, nas curvas de absorção. Aqui na área de cima, ó, nos graves, então assim, a partir de 125 Hz para trás, a gente tem que fazer painéis de graves, depois fixados nas paredes, para a minha linha vir para esse meio aqui, que é o que a norma exige. E aí a gente consegue ter a equalização da sala equilibrada. Do custo-benefício, esse é o modelo que mais vai atender vocês. E essa região aqui a gente já resolve, que eu já usei em outras igrejas, né? Então atende bem, dá para compreender bem aí o uso da sala, né? Sem grandes problemas para vocês.